da codificação. Não é da codificação, mas é do Kardec. Sim, entra, um dele. Né? Não lembro. Não entra esse. Nos básicos, Não, mas não ele entra nos 5, mas é dele. Certo. E eu acho importante para esse primeiro, porque para esse ponto de vista desse sucesso, daí vai ajudar muito a pessoa que está começando. É exatamente isso. Depois a gente põe no YouTube, eu gosto de colocar na descrição. E aí? Estamos ao vivo já? O que você vai pôr de música? Um rockinzinho. Outro dia a gente começou com Iron Maiden. Bem energético. É que assim, a gente é meio contraditório, né? Porque todos os programas começam com a gente só tá esperando acabar a música do Thiaguinho, Rei Mundo. Rei Mundo. Rei Mundo. 8 horas. Vamos programar todos. Hotel Califórnia, tá bom, né, pra começar? Adoro. Muito bem, meninos e meninas. Boa noite para vocês. Boa noite, dona Thaís Soares. Boa noite, Júlio. Tudo Como é que bem estamos? com você? Falei que você tá mais moreninho. Meu microfone hoje está funcionando. Tá Alô? ok. Tá me funcionando. Boa noite, José Tarciso Teodoro. Boa noite, Júlio. Tudo em paz? Como é que estamos? Graças a Deus. Como foi de tudo viagem bem. de Rio Preto? Excelente. Vim bem assessorado, com Veio motorista com motorista particular, particular, e muita né? mordomia. Não posso reclamar, né? Chega aqui bem recepcionado, aguinha gelada, Ai, que tudo beleza. tá ótimo, viu? Muito bem. Muito Fiquei bem. contente. Seja muito bem-vindo. Bom, Posso te chamar bem-vindo. de Zé Teodoro? Pode chamar de Zé. Zé Seja já, muito bem-vindo, Zé. Obrigada, viu? Eu que Por aceitar agradeço a nosso convite. oportunidade, porque nessa caminhada, eu, por exemplo, como sempre digo, uma dívida muito grande, então qualquer oportunidade que surge, eu preciso encarar, né? Porque a minha programação aqui foi calculada, foi negociada para 200 anos. Eu já estou quase na metade, então estou animado, você entendeu? Tem que estar no gás, né? Tem tempo animado. ainda. Boa noite, Vitão. Muito obrigado Boa noite. por ter trazido aí o Zé. Seja bem-vindo. Seja O bem-vindo. Vitor é o filho do Zé, né? Que vem acompanhá-lo, né? Além de dirigir, né? Que você vai ser motorista. É o Vem motorista. acompanhá-lo. É o meu anjo encarnado. É, olha! Ó, Hoje dá Que uma moral, cesta de hein? moral, hein? Que título, hein? Pois Sexta é. 13 boa. maravilha. Boa. Galera do Facebook, muito boa noite. Boa noite, Já tamo- gente. já estamos aí Sejam com Tudo bem? bem-vindos. Saudade de vocês. 17 pessoas acompanhando a gente. Olha que legal. Boa noite a Paula, a Clementina. No decorrer do programa a gente vai mandando uns... Ah, se vocês tiverem alguma pergunta pro Zé também, Fique à vontade. acompanha aí, a gente vai lendo aqui, vai passando para ele. Muito legal. Estava com saudades também desse programa que a semana passada não teve. Verdade. Faz falta, né, Júlio? Vamos primeiro fazer a nossa prece, né? Vamos lá. Primeiro não, a gente já fez outras coisas antes, mas vamos fazer a nossa prece. Antes de entrarmos no assunto mesmo, né? Isso, do depois a programa. gente já vai falar o que a gente vai abordar. Quem que vai fazer? José? Pode ser? Vamos lá, Zé. Vamos lá, Fica então. à vontade. Então, inicialmente, estejamos onde estivermos, vamos procurar uma posição bem confortável para o nosso corpo e assim podemos deixar junto com ele por um breve momento todas aquelas preocupações normais do dia a dia de um encarnado. E assim, todos nós, numa só sintonia, vamos mentalizar Jesus, pedir ao nosso anjo de guarda que nos conduza até Jesus, nosso governador, e que possamos, com o seu auxílio, com a sua ajuda, encontrarmos Deus para podermos agradecer. Agradecer por tudo de bom que tem nos acontecido,
por esse dia maravilhoso, por essas condições que estamos tendo de podermos aproveitar as oportunidades que nos é propiciada por Jesus. Que assim seja e que tenhamos todos uma excelente noite de reflexões. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Iremos falar de Sucesso! Sucesso Quando eu vi esse tema, eu espiritual. já lembrei do programa do Ratinho, não teve como. Exatamente. Um tema muito gostoso de se falar, Muito né? E bom. quando a gente fala de sucesso, a gente já imagina coisa positiva, já imagina coisas, né? Sempre, sempre. E quando a gente fala de sucesso, a gente já imagina de coisas grandiosas. Grandiosas, Parece que- glamourosas, sempre Glamourosas, coisa grande. Ninguém exatamente. pensa em sucesso em coisa pequena e nem em coisa ruim. E todo mundo quer chegar lá, todo Todo mundo quer mundo quer. ter sucesso. É, Né? esse Quem você aí- quer ter na vida? Sucesso, não quer no que eu faço, não Uma é? certeza de que toda a resposta será essa. Todo mundo Pois é. quer. A gente já pode começar o programa, Zé, com a definição de sucesso mesmo. Vamos, né? Já explicando o que é o sucesso e o que é o sucesso espiritual, já que esse é o tema da noite, sucesso espiritual, focando no espiritual. Beleza. Vamos Perfeito. lá. Então, Thaís, você já me ajudou numa boa parte, porque realmente eu inicio dizendo assim, se a gente fosse fazer uma pergunta para todos, ou aonde fosse, às vezes numa palestra aberta, a gente pergunta sucesso, realmente as respostas todas são em cima desse ponto de vista já tradicional, de que o sucesso é uma coisa grande, uma coisa boa, uma coisa glamourosa. Está tudo certo. Mas um sucesso como esse, grande, seja ele em que área for, ele não significa a definição da palavra sucesso. Ele significa um exemplo ou um apontamento de um sucesso possível. Então, você ter uma grande conquista, você atingir um objetivo, realmente significa que houve o sucesso. Mas, se a gente for partir da definição da palavra sucesso, procurarmos aí um dicionário, a gente vai verificar que a definição da palavra sucesso é simplesmente conclusão de algo. Ou seja, término de uma etapa. Terminou uma etapa, Júlio, nós já estamos com sucesso. Então, ao terminar esse programa hoje, todos nós estaremos com sucesso. Porque terminamos. Né? Agora, a diferença é qual tipo de sucesso que a gente vai conseguir. Se ele vai estar sendo um sucesso positivo do ponto de vista do objetivo maior traçado. Essa que é a diferença. Essa é uma das perguntas, inclusive, né? É. Se o sucesso ele é sempre sinônimo e é uma garantia de algo positivo. É. Né? Então, você até já falou que não, né? Não, não é. Só concluiu algo é sucesso, né? Entendi. E É a aí que conclusão. vem a diferença, né? Quando a gente conclui. Porque, por exemplo, primeira pergunta que tem que fazer para poder ter certeza de que essa caminhada será com um sucesso positivo ou bem sucedido, como diz a turma, a gente precisaria, primeira coisa, fazer uma pergunta. Qual é o sucesso que eu quero? São diversas. Então, a gente tem como, por exemplo, dentro da literatura, que nem é pertinente a nenhuma religião, mas nós temos aí, por exemplo, de um escritor muito famoso, muito conhecido, palestrante, o Roberto Chiniachik, que todos conhecem, e ele tem uma obra que diz o seguinte: sucesso é ser feliz. Um excelente livro, ou seja, aquela obra dele traça um perfil de alguém que busca como objetivo ser feliz. Não vamos entrar em detalhe, mas a gente pode ter diversos tipos de felicidade, mas ele diz que sucesso é ser feliz. Então, sucesso é você ter bastante dinheiro, sucesso é você ter bastante saúde, todos eles podem ser objetivos, mas antes a gente tem que fazer uma pergunta básica: qual é o meu objetivo maior? Então, Qual é o tipo de sucesso que eu quero ter? exatamente, esse é o Qual objetivo maior. bem-sucedido eu quero ser? Exatamente, Em quê? Em é. qual sentido? Em qual Exatamente. situação? Em qual circunstância? É. As pessoas normalmente elas vinculam sucesso a dinheiro. Normalmente A é coisas maioria das materiais, vezes. né? Exatamente. É, coisas materiais. Um homem bem-sucedido é aquele que fez, que conseguiu o dinheiro, Grandes ou que fortunas. teve, é uma pessoa de nome, que todo mundo Isso. reconhece, então uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa dessa forma. Quando você pergunta, já Mas- diz isso. E Né? muita gente gasta basicamente a vida toda buscando esse tipo de sucesso. É. Basicamente a vida toda. Mas você sabe por quê, Juliei? Também não é culpa de ninguém. Todos nós, por algum momento, passamos por isso. E dentro de uma doutrina esclarecedora como essa, a gente vai conseguindo verificar
dentre esse imbróglio todo, a gente começa a ver uma luz clareando para essa questão. Porque nós fomos treinados, todos nós, sem exceção, somos treinados aqui nesse planeta a aprendermos, né? O treinamento das diversas escolas que existem, elas nos treinam para termos sucesso na vida material. Tanto é que, se nós observarmos o sucesso do planeta Terra, o nosso planeta, do ponto de vista intelectual, material, até religioso, né? Mas principalmente dentro da ciência, na tecnologia, tudo, o sucesso é extraordinário. Não ficamos devendo nada se fôssemos comparar com outros planetas, com outros órgãos. Então, o planeta Terra está muito avançado nisso. Mas, em contrapartida, a evolução espiritual, que é o foco dessa reflexão, nós estamos muito aquém daquilo que precisaríamos estar nesse momento a nível de evolução planetária. Né? Eu Então, estava essa gostando do seu otimismo. Estava gostando do seu otimismo. Não, mas a gente volta lá, porque tem um lado muito bom ainda. No decorrer da explanação, a gente volta a esse positivismo com relação ao planeta, né? Porque é excelente essa parte de sucesso do planeta, né? Inclusive, você tem uma palestra sobre transição planetária Tem também, né? também, sobre a transição planetária. Que inclusive podia ser o tema da próxima Não, visita. mas ele já tem, é como se fosse uma série. porque isso ele já tem uma série, ele Ah, tem é? episódios, Entendi. ele tem toda uma série. Você não Porque pode ir essa pro transição episódio número planetária muito me 3. interessa. Até por você tem causa que ir na disso, sequência. dentro de sucesso, nós vamos falar que para um sucesso de qualquer coisa, além dessa primeira questão que nós falamos, da pergunta, qual é o sucesso que eu quero? Né? A gente tem que depois passar para a segunda parte, já adentrando um pouco aí, mas são 3 partes básicas. A primeira é o pensamento, que eu tenho que estar mentalizando, projetando mentalmente o que é que eu quero, o que é que eu pretendo. Né? A segunda parte é o planejamento. Eu preciso tirar isso da minha cabeça para eu colocar numa coisa visível, já mais materializada, mais tangível, para que eu possa ir monitorando, que é o planejamento, independente de qualquer outra coisa. Vocês vejam que, do ponto de vista da gestão moderna, um curso de administração, por exemplo, o aluno passa o 2º ano inteirinho só aprendendo a fazer plano de negócio. As provas, com tudo, né, Vitor? Que está aí no Fez 2º ano. administração também? Está fazendo administração. Tá fazendo administração. Entendeu? Aí... Nós somos formados em administração. Então. Nos conhecemos lá, parei, inclusive. Mas ó, meu professor aí também. Você também é formado em administração? Sim, eu cheguei a dar aula em faculdade também, né? Que a minha área de pós-graduação é gestão estratégica de negócio, né? Então, essa parte aí... A gente adorava. Essa parte aí eu dava aula no 2º ano de plano de negócio, e não sei se nos seus tempos já tinha, né? Porque é mais recente, mas eu cheguei a dar aula de empreendedorismo no 4º ano. Tinha. Não é tão recente assim, não. Porque em 2010. É que muda a coisa, assim, essa questão de recente para mim, é recente, né? Relativo, a última faculdade eu dei aula, no Unilag, em 2008, então para mim ainda é muito recente. Você sabe que essa equação de tempo é muito relativa, né? Então para mim é muito recente. Entendi. Bom, então essa segunda parte, que é a gente passar para o papel, fazer um planejamento, tirar da parte teórica e a gente passar para uma parte mais tangível, mais fácil de monitorar. Né? Então, se nós temos o pensamento como primeira base, a segunda é o planejamento, e a terceira, o que seria? É isso mesmo, o fazejamento. Muito obrigado, Thaís. Está vendo? Falar com quem sabe é outra coisa. Então, é o fazejamento. Isso é que é importante. Porque sem ele não vai haver sucesso de maneira alguma. Então são as 3 partes básicas, né? Pode falar, Júlio. Não. A gente termina o programa de sexta-feira, ela já começa a estudar o assunto de sexta que vem. Tá vendo? E eu fico sabendo do tema só 20 minutos antes. E você sabe por isso, né? Tá aí a resposta. Porque nada acontece por acaso. Tá aí, olha, tá vendo? Muito bem, Thaís, é isso mesmo. Zé, mas eu sabe o que eu queria que você falasse agora? Você falou que é sucesso, falamos de uma abordagem geral sobre o que é sucesso. Eu queria adentrar no assunto sucesso espiritual. Isso. O que seria o sucesso espiritual? Então, veja bem, aí dentro disso que nós estávamos falando, seguindo assim com essa linha de explanação de que a gente tem que ter uma organização, a gente vai fazer a pergunta: qual é o sucesso que eu estou pretendendo? Então, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, a gente definiu que o sucesso, do ponto de vista do que nós estamos pretendendo dentro da doutrina espírita, a gente quer o sucesso espiritual.
A gente pretende evoluir espiritualmente. Então a gente não está aqui só por causa de que a gente veio, porque tem uma obrigação a cumprir, porque a gente tem um trabalho para fazer. Nós estamos em busca do nosso sucesso espiritual. Então, veja bem, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, até porque, principalmente numa casa religiosa, numa coisa, normalmente não se fala muito de sucesso por causa disso. O sucesso, como ele não é muito bem trabalhado ele em si, a própria definição já fica meio esquisita. Vocês observam que quando definimos é muito estranho, mas talvez nesse momento alguém já tenha até checado e verificado. Se você pegar um dicionário do Aurélio, é isso que está dizendo, simplesmente terminou a etapa. Então, nós fazemos aquela questão, aquela pergunta: qual o sucesso que eu pretendendo? É a evolução espiritual. Nós queremos chegar no final desta tarefa com uma condição melhor, ou seja, mais ricos espiritualmente. Nós estamos buscando a riqueza, nós não estamos trabalhando de graça. Esse trabalho social, esse trabalho no bem, ele tem um pagamento. O bônus hora é computado também num outro plano, mas ele é computado para nós podermos mantermos esta riqueza e podermos usar. Mas um detalhe, né? Essa riqueza espiritual, ela é individual. Não há possibilidade de fazer você para compartilhar. Os outros. Não. Você pode auxiliar utilizando a sua riqueza espiritual. Por exemplo, você imagina a riqueza, se a gente falar assim, por exemplo, que o Chico Xavier é bilionário. Eu já falo, esse cara tá louco, eu estou sabendo que ele não tinha recurso para nada, que ele vivia lá mais pendurado do que o Zé Teodoro. Ele estava sempre no vermelho. Mas, gente, eu não estou falando da riqueza material. Nós já iniciamos separando as coisas. Então, espiritualmente, imagina a poupança que ele tem até hoje. Ele vai passar várias encarnações e o saldo dele ainda está grande. Né? Ao contrário, né? Às vezes a gente até tem uma riqueza material, e como muito, a gente vê hoje em dia, principalmente aí na mídia em geral, pessoas de sucesso. Mas você está louco, Zé? Falar que esses caras são de sucesso? São de sucesso. Eles planejaram o que queriam, eles trabalharam, eles pensaram, planejaram e fizeram, executaram. Então, eles têm dinheiro. Então, a gente, é como você disse no início, a gente já leva logo à conclusão de que a riqueza é só material. Não. Então, tem toda essa riqueza. É por isso que que exatamente, acho que há um cuidado todo especial no sentido da abordagem desse tema em qualquer casa religiosa. Qualquer casa religiosa. Casa religiosa não, né? Casa espírita. Não, sim, mas eu até diria para você casa religiosa, porque eu já fiz em outras doutrinas também, né? E aí existe toda uma preocupação com alguns ícones que muita você gente acha que indo em tal lugar ou indo em tal sucesso... não. Como eu disse no início, às vezes as pessoas... Às vezes não, né? A maioria das vezes as pessoas confundem muito com... Então, Júlio, hoje, por exemplo, como ela falou, a Thaís falou, então dentro dessa programação aí de trabalho, de aprendizado, porque eu também estou aqui para aprender, cada oportunidade que eu tenho, que você veja, o ouvido mais próximo dessa boca é esse aqui. Né? Então eu falo bastante para ver se um dia eu consigo fazer, que é uma grande diferença entre falar, explanar e fazer. Fazer é difícil, falar é fácil, mas fazer é difícil. Né? Então, dentro dessa linha de pensamento, independente de religião, a evolução espiritual, às vezes, tem espíritos que conseguem uma evolução, mesmo sem participar nessa encarnação de casa religiosa nenhuma. Que ele consegue. É muito mais difícil, porque as casas religiosas são as ferramentas. E aí, como você citou, a doutrina espírita, ela é especializada nessa matéria que nós estamos falando, que é o espírito. Então, ela estuda tudo sobre o espírito. Então, aí há um pouquinho de diferença, que inclusive a gente tem na próxima, que é uma palestra chamada Espiritualidade, onde a gente define essa proximidade entre diversas conotações. Mas, para hoje, o que a gente vai estar falando é da maneira e dos métodos que a gente vai ter como fazer com que o sucesso vá acontecendo. Né? Maravilha. E a doutrina espírita sempre muito esclarecedora, sempre muito orientadora, né? E se a gente abrir, né, a doutrina mesmo, entender e tiver ela como a nossa aliada, a gente vai conseguir ter esse sucesso e o progresso, que é onde eu queria entrar nessa questão agora. É interessante. Porque a gente fala de sucesso, a gente fala de evolução, a gente fala de progresso, tudo parece sempre muito positivo e parece que são todos ali, parentes, tudo muito ali próximos, né? O que eu queria te perguntar, Zé, é se sucesso, progresso, evolução, se é tudo a mesma coisa, ou se não, e aonde que cada um então, tá? Excelente a sua pergunta, porque aí a gente já vai alinhando mais o pensamento. Então, veja bem,
Essas 3 definições, nós falamos da primeira, do sucesso, e vamos aproveitar e falar dessas outras 2 a nível de definições. O progresso, ele seria, a definição de progresso é a transformação de ideias em ação, ou a melhora de algo que possa ser possível melhorar. Então, isso significa progresso. E a definição de evolução, a gente vai ver que por si só também a evolução, ela não ajuda muita coisa. Porque sabe qual é a definição de evolução? Evolução é o quantitativo de sucessos que você obteve. Ou seja, é a somatória de quanto você progrediu. Quer ver um exemplo assim que facilita bastante, bem simples? Essa questão do imposto de renda. Que essa eu sei que todo mundo está lembrando, né? Acabando o prazo, agora né? Ainda, como um bom brasileiro, né? Agora mas nós ainda temos aí mais de 15 dias, né? Um E algumas horas. E algumas dia horas. antes a gente... Então, vamos pegar esse exemplo que é bem fácil de entender esse raciocínio. Nós temos agora que fazer a declaração do imposto de renda. E nós vamos ter lá, assim, resumidamente, né? Nós vamos ter agora uma coluna lá, patrimônio, em 31/12 de 2017. De 2016, desculpa. E na outra, o patrimônio em 31/12 de 2017. Então, nesse período, vai ter um outro campo vai apurar qual foi a evolução patrimonial. Então, se eu tinha 1.000, passei a ter 1.100, eu tive uma evolução de 10%. E aí vem uma pergunta, né? Que é só você que pergunta, agora eu vou te perguntar, né? Então, se eu evoluir nesse patrimônio de um ano para outro, o que acontece com aquela parte que eu evolui? Se eu evoluir, o que acontece? O que o governo faz comigo por eu ter evoluído? E exatamente isso, você já tinha me falado, mas é isso mesmo, eu vou falar para você. Eu vou falar para ele. Não faz essa cara de paisagem, né? Não, é porque ela jogou de volta para mim. Tem aquela vinheta de grilo aí? Mas não? o trato é que ela falasse, mas é muito simples. O governo cobra o imposto. Eu fui evoluir, eu fui castigado. Ah, bom, então o Zé está falando, então é melhor, não vou evoluir esse ano, não. Porque quem evolui não paga nada. Bom, isso aí nós chamamos de livre-arbítrio dentro da doutrina, você que resolve. Se você não quiser pagar nada, não evolui, fica aí. Porque você já tem uma garantia que do ponto de vista espiritual você não vai evoluir, não vai andar para trás, fica aí, não vai pagar imposto. Não, nós precisamos evoluir e recolher o imposto. Mas aí vem uma outra pergunta. A gente, do ponto de vista espiritual, se eu evoluir, aí eu tenho que pagar imposto também? Porque já que do ponto de vista material eu sou tributado, por que evoluir? E se eu evoluir, se eu ficar mais rico do ponto de vista espiritual, eu vou ter que pagar imposto? Sim, vai ter que pagar também. Como vai? Lembram-se, né, que está aí em diversas obras, mas Jesus já iniciou esse trabalho, lembrando, né, que muito será cobrado a quem muito for dado, né? Ou então, se prefere, muito será dado, mas muito será cobrado, né? Então, nós temos que pagar. Como é que a gente paga isso? A gente paga isso de diversas maneiras, mas primeiramente em pensamento, ou seja, não entrando em sintonias negativas, porque a gente vai estar gastando a nossa energia e nós vamos estar entrando numa sintonia que não é favorável, não é progressista, não traz sucesso para ninguém. Como tem acontecido ultimamente. Então, nós que já sabemos o caminho correto para a evolução espiritual, por mais pobre que sejamos, né? Veja que nós falamos de uma riqueza de um Chico. Nós aí podemos ver aí uma Madre Teresa de Calcutá, um Mahatma Gandhi, um Dalai Lama e por aí afora em números. Mas nós que não temos toda essa riqueza, mas por mais pobre que sejamos, nós já somos mais ricos do que esses bilionários financeiramente, porque esses não têm nenhum conhecimento da existência da vida espiritual. Ele não vai pensar nunca num sucesso espiritual, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso e termos isso claramente. Porque os outros sucessos, os outros que eu digo, porque o dia inteiro, a vida nossa é composta de administrar sucesso, né? Então, a gente precisa estar sempre cuidando de todos, mas não nos esquecendo da parte espiritual, né? Essa aqui é a diferença. Que é a mais importante. Que é a mais importante. E que é a proposta que a doutrina espírita vem Exatamente, trazer, que nós estamos focando hoje na primeira pergunta. Qual é o sucesso que eu quero? A evolução espiritual. Mas como nós vimos, a evolução em si, ficar esperando que um dia a evolução aconteça, nunca vai acontecer. Agora, enquanto eu estiver aqui trabalhando esses pequeninos sucessos, aí a somatória deles, porque
Veja bem, só há o sucesso se houve o progresso. E o progresso é quando eu coloco a mão na massa, quando eu transformo a ideia em ação. Comecei a tirar do pensamento, passar para o planejamento, eu já comecei a trabalhar. Então aí, a somatória disso é que eu vou chamar de evolução lá no final, né? Interessante que a evolução ela é inerente ao homem. Não Sim. adianta, por mais que a gente fale, não, evoluir dá trabalho, eu não quero ficar aqui estacionado. Não adianta, em algum momento você vai evoluir, sempre vai evoluir. Vai, sempre. Então, o sucesso de uma encarnação, ou seja, quando a encarnação termina, ok, sucesso. Ah, mas teve crescimento, não teve crescimento, teve evolução ou não? Né? Então, é uma coisa que não tem como a gente falar que não. Um pouquinho a gente sempre está evoluindo. Aí o ritmo é a gente que dita, né? É só o ritmo que a gente dita. Então, eu posso evoluir mais rápido do que um outro irmão, né? Isso. Mas não tem como. A evolução, ela vai acontecendo. Inclusive o que você está falando vem bem de encontro à definição dessa questão do sucesso dos espíritos em si, né? Porque, por exemplo, você quando observa uma pessoa que ela está mais evoluída que a outra, você fica questionando, mas será, meu Deus, que Deus, assim, ele chegou e escolheu, ele falou assim, bom, tal pessoa vai ter uma vida muito boa, um sucesso ótimo e tal. Tal pessoa já tem um débito muito grande, então ele vai vir para sofrer. Será que Deus criou os espíritos assim? Não. Sabemos nós, principalmente quem está na doutrina espírita, o básico, aí nós sabemos que os espíritos foram criados por Deus, todos, simples, ignorantes, como diz na gíria os mais jovens, zeradinhos, né? Não sabe de nada, uma simples partícula de átomo. Tá, mas então o que é que diferencia um do outro que hoje a gente vê, e citamos os mais conhecidos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, mas em todos os locais, em todas as comunidades, mesmo fora do meio espírita, mas nós encontramos espíritos evoluidíssimos, pessoas queridas, pessoas bondosas, caridosas, não é? Então o que é que diferencia uma da outra? A resposta é simples, a resposta que vem dos nossos irmãos de luz, assim, já mais adiantado que a gente nesse plano. Eles nos dizem o seguinte, que essa diferença, ela é o resultado, ou seja, de quanto a gente evoluiu, das oportunidades que aproveitamos em toda a nossa existência. Ou seja, as oportunidades surgem e muitas vezes nós deixamos escapar, porque estamos sempre imaginando fazer uma grande obra para nos tornarmos melhor. E dispensamos as pequenas. Então, é comum, né? Talvez não aconteça aqui em Ariranha, mas lá em Rio Preto, principalmente na casa onde eu trabalho, aí você tem lá as pessoas que se voluntariam para fazer um trabalho quando existe uma necessidade, uma pintura, uma arrumação, uma coisa. Então, quando chega lá no dia de trabalho, a quarta-feira, essas pessoas se candidatam, então precisa lá de umas 20 pessoas, aparece 50, 40. Só que no sábado, no dia do serviço, já não chega nem a metade. E aquela metade da metade que chega, já chega falando, olha, eu vim aqui, mas 10 horas eu preciso buscar minha filha, é 10h30 e tal. E aí, para resumir a história, na hora do almoço, só tem uns 8. E depois que volta do almoço, só tem 4. Aí na hora de ir embora, que está recolhendo as ferramentas, que não deu para terminar o serviço, é lógico, tem mais uns 2 guardando a ferramenta, que são sempre aqueles, né? Então essa que é a grande questão. Aí a pessoa perdeu a oportunidade, não é? Eu costumo dizer, você não sabe falar, não sabe fazer uma palestra, você não sabe fazer uma leitura boa, você não tem mediunidade para fazer uma psicografia, mas você não sabe pilotar vassoura? Você não sabe? Quase todas as casas espíritas têm instrutores de pilotagem de vassoura. Você começa por aí, que depois que se tornar um piloto de vassoura, vai contar bônus igualzinho fazer uma palestra, igualzinho distribuir cesta básica ou distribuir sopa, né? Então essa é a diferença dentro desse sucesso espiritual, né? Maravilha. E eu ouvi uma coisa outro dia que eu achei aquele muito interessante, que a gente é cheio de querer julgar, né? Então a gente coloca lá, não, sucesso espiritual ou a evolução é só aquele que faz caridade que está conseguindo ir lá, por exemplo. E a gente começa a julgar, né? Aquele que, por exemplo, você vê parado ali que não faz nada, não, esse daí não está conseguindo. E eu ouvi uma coisa super interessante outro dia, que eu falei, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, né? Quando a gente vê um ladrão, por exemplo, né? Você fala, nossa, tá perdendo a encarnação esse, né? Não tá evoluindo em nada. Mas se a gente pegar o histórico das reencarnações dele, em outras vidas, ou na vida anterior, vamos dizer assim, ele foi um assassino frio. Ele matava as pessoas impiedosamente. Ele não tinha, né, piedade nenhuma e matava mesmo. Nessa encarnação, ele já não tem essa coragem. Ele rouba, somente rouba. Então, se a gente pensar da encarnação passada para essa, houve uma evolução.
certeza. Então, a gente não tem como a gente ficar julgando também. A gente faz muito isso. É. A gente faz muito isso. E eu achei isso super interessante. De fato é. Né? Claro que ele precisa caminhar muito mais, que esse não é o objetivo. Ah, não, o objetivo é só roubar porque matar. Não. Mas eu acho que já houve um progresso, houve uma evolução na trajetória desse... Com certeza, com É certeza. que para chegar nesses pensamentos que você está tendo agora, ele vai demorar quantas encarnações? É porque aí, como ela mas disse, é né? tudo a muito gente não relativo sabe, isso né? também, né? A gente não sabe. É. Pode ser que ele... E talvez ele esteja, assim, caminhando rápido em relação a outros. É bem relativo, é bem individual mesmo. Foi bem como individual. quando você começou a... Exatamente. E falando, é individual, né? Fomos todos criados simples e ignorantes, só que um vai chegar primeiro que o outro, né? Somos nós que ditamos aí esse Somos nós, esse ritmo, né? e somos nós os responsáveis também. Então, é como Sim. voltando aqui lá, qual é a Exatamente. pergunta? No caso, por exemplo, dentro da doutrina, que é o tema de hoje. Se você perguntar para todos, fizer uma triagem, todos querem ter evolução espiritual, né? Todos pretendem, né? Agora, precisa começar a trabalhar, que é a parte que nós definimos do progresso, porque se eu ficar só pensando 10, 20, 30 anos, quando eu for prestar conta, eu estou zerado. Eu estou achando que estou bonito na fita porque eu frequentei, porque eu vim, mas eu não parti para a segunda parte, que é o progresso, que é colocar a mão na massa, né? Essa que é a grande diferença. Né? Muito bem. Muito para Vamos dar uma boa noite para o pessoal do Facebook que está ao vivo aqui com a gente. A Lidiane Leite Monsanto, Tânia Piedade, Regina Catelani, Clementina Soares, Paulo Oliveira, Carlos Roberto, Marina Rodrigues e Priscila Parra. Muito boa noite para todos vocês. A Cláudia Carnelossi também, que falaram com a gente, mas tem várias pessoas assistindo, entrando. Ai, que legal. Que legal, muito a bom. Gé, a Letícia Patriani, eu entrei. Sério, Júlio? Só para dar um volume. Mentira, gente, obrigado, viu? Boa noite para todos vocês. Antes de você continuar, senão você vai acabar esquecendo. Tipo a mensagem do início que a gente esqueceu de ler, é isso que você tá falando? Isso! Ele falou que se garante, mas a gente esqueceu de ler uma mensagem no começo que era do... Tá? Mês Espírita de Santa Adélia, olha que legal. Dia 1º, de 1º a 29 de maio. Ah, nossos queridos amigos aqui da cidade vizinha. A galera de Santa Adélia. Levei minha mãe lá agora, na minha avó, antes de vir. Dia 1º, na terça-feira, José Teodoro, que eu não sei quem é. Mas vocês vão descobrir. Tá bom? Vocês são aí que descobrem. Nosso grande amigo José Teodoro, de Rio Preto. No dia 4, na sexta-feira, a Lilian Buniac, lá de Catanduva. Dia 8/5, terça-feira, Orson Peter Carrara, Matão. Bonito nome, meu filho vai chamar Orson. Sexta-feira, no dia 11, Isabela Sócio, ou Sócio, né? São Catanduva. Dia 15/5, terça-feira, Francisco Hortolã, de Fernandópolis. Dia 18/5, também na sexta, o Dr. Júlio Fornazari, bacana, Julião, grande amigo nosso aí. Dia 22/5, Alexandre Rios, de Pindora. Dia 25/5, Marcos Vieira, de Catanduva. E no dia 29/5, o maior dançador de forró de Caraguatatuba. Já sei quem é, né? Não preciso nem olhar. Dr. Jusemar Rosses Rios. Legal, bacana. Mês Espírita de Santa Adélia. É isso aí, gente. Vamos prestigiar. Vamos prestigiar. Vou ler uma linda mensagem que era às 20h33 que estava prevista. Só que não. A beleza da vida. A vida é sempre bela. São as nossas interpretações que dão a ela uma cara de problema. Com toda certeza do mundo. Provações todos nós temos de ter. São elas que nos fazem crescer, mas não precisamos ser escravos delas. Falar delas o tempo todo, chorar na condição de defesa. A vida é bela porque Deus a criou e não deixará de ser só porque a interpretamos errado. Existem coisas maravilhosas na vida que precisamos descobrir e outras que precisamos enxergar. Quem maldiz a própria vida ao fundo está condenando Deus, porque Ele é o Criador. Amemos a vida e reconheceremos nela uma beleza perfeita e inconfundível. Nosso querido Espírito Dimas, pelo nosso amigo Newton Stuck. Muito bem.
Recados dados. Recados dados. Temos perguntas hoje, Júlio? Não temos perguntas, só o pessoal muito atento acompanhando a gente, falando que está gostando muito do tema abordado. Então continuamos. Fiquem ligados, o continuemos. assunto ainda não tem muito, você viu que já passou Continuemos, bastante né? tempo. Eu não vi. E a gente, nossa, Não. tô aqui né? Não, mas Começo na que minha ainda, programação mas vamos lá. aqui, vocês vão ter que esperar Continuemos. que só foram 6 minutos. É. Cara. Então, vocês aguentam aí, Isso aí. porque tá começando a ficar bom. Zé, continuando aqui no nosso assunto, como é que eu sei que eu tô tendo sucesso? Como É. identificar isso? Porque a gente fala, não, será que eu tô no caminho certo? Não tô? Será que eu tô rumo mesmo ao sucesso, aquilo que eu almejei? Eu tô fazendo a coisa certa? Como é que eu sei? Olha, de diversas maneiras. Mas, quer ver, principalmente, uma pergunta básica, né, que a gente faz desse ponto de vista, e que quem não fez ainda não chegou, mas a maioria com certeza já fez, mas uma hora vai se defrontar com a seguinte questão: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, veja bem, eu não sei se vocês sabem aqui, o Júlio, a Thaís, eu não sei se sabem que, e também não sei se veio algum palestrante aqui e falou já antes, às vezes já sabem, né, o que eu vou falar, mas se já souberem, tudo bem, se não souberem, cuidado, ficar espalhando isso por aí, porque é uma notícia que pode dar problema, né? Eu vou perguntar para vocês o seguinte, não sei se vocês sabem que vão morrer. Fiquei sabendo disso, um espírito me falou, eu estava vindo no caminho. Aqui em Ariranha, todo mundo vai morrer. E aí, o Júlio, que é mais conhecido aqui, se perguntar para a turma, fizer uma enquete no rádio, quem é que quer morrer? Eu acho que vai dar, como a maioria tem dado aí, ninguém quer morrer, né? Aí nós temos uma questão básica primeiro, que é o seguinte: só tem um jeito de ir para o céu, que também todo mundo quer ir, só morrendo. E como ninguém quer morrer, eu não sei como vai resolver, mas eu também não tenho essa solução, porque vocês observaram que nem eu levantei a mão quando disse. Bom, então voltando lá ao que nós estávamos falando, a sua pergunta original. Então, a gente normalmente faz essa pergunta de uma maneira já um pouco complexa. Eu vou começar do final para vocês verem. Então é assim: diz que está tudo bem na nossa vida, tudo normal, cheio de planos, viagem, passeio, cheio de ideias, cheio de planejamentos, de sucessos concluídos a concluir. Então diz que de repente, sem mais nem menos assim, a gente se vê defronte de um telão enorme. E a gente olha esse telão, está passando um filme. De quem o filme? Do bonitão aqui, só ele, bonito, só fazendo coisa errada. Então diz que a gente já imediatamente fala assim: não, para esse filme, pelo amor de Deus, para esse filme, vamos negociar. Eu volto lá na Terra e eu vou arrumar isso aí, deixar isso tudo certinho de novo, né? Aí diz que tem lá o instrutor ali, todo de branco bonitinho, com um calhamaço de coisa assim, ele vai lá, olha no 25º volume e fala assim: ah, mas você já fez essa mesma promessa, você já fez várias vezes, e você está aqui de novo, dá uma olhada na pilha aqui, o que está acontecendo? Você já não tem jeito mais, você já foi, você já morreu, você já... Não, morreu não De também, novo? né? Zé vai falar morreu. A Vai de gente, novo. e o espírito é muito esperto, principalmente muito estudioso, ele fala desencarnou. Até porque, veja bem, todas as vezes que a gente fala morreu qualquer coisa, é uma conotação ruim, né? Morreu, não vai cheirar bem, vai estragar, vai apodrecer. Então, vamos mudar esse termo. Desencarnou, até porque é ecologicamente correto, né? Você dizer que é biodegradável. O nosso corpo é biodegradável, não é muito mais bonito? Ele vai desencarnar, o espírito desencarna, deixa o corpo. E esse corpo volta tudo para o universo, toda a sua energia, os seus elétrons, os seus prótons, DNA, toda a sua matéria volta para o universo. Então é biodegradável, não é mais chique? Começa perguntando, então, para as pessoas se eles querem desencarnar É, de morrer. porque a gente fala ninguém, morrer, ninguém quer, desencarnar, alguém já tem uns que querem, Não é? exatamente. Boa sua observação. Então, diz que aí eles falam assim: não tem mais jeito, agora já era. Você vai, mas aqui é democrático, você vai aguardar na fila. E aí, quando chegar a sua vez, você vai normal, não precisa pedir nada, só que tem que enfrentar a fila. Aí diz que a gente olha assim, tem duas portas. Uma porta, está todo mundo alegre, sorrindo, ouvindo essas músicas maravilhosas, todo mundo contente, animado e tal. Na outra porta, está todo mundo gritando, chorando. Quem ainda tem cabelo está arrancando o resto dos cabelos. Então a gente já vai logo para essa porta mais bonita. Começa a andar, aí o mentor fala: não, vem cá, você naquela porta. Aí a gente olha assim, aquela fila é enorme.
Porque também, vocês devem saber, né, que essa questão demográfica aí do universo diz que lá em cima, nas outras dimensões, tem 3 vezes a população que nós temos aqui de encarnado, né? A população de espírito é 3 vezes maior desencarnado do que encarnado. Agora vejam bem, se nós já estamos aí com 7 bilhões, 600 e poucos encarnados nesse planeta, imagina então, lá tem mais de 24 bilhões, imagina o tamanho dessa fila. Mas o que eu quero falar é o seguinte, nós fizemos essa pergunta num tempo verbal. Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? E já é tarde, porque eu já desencarnei. Está vendo como eu corrigi? Bom, mas aí você fala assim, mas você vem para falar isso, como disse o Júlio Queiroz, já estava animado com o seu progresso, com o seu ânimo do país, e você me dá uma brecada. Não, mas tem uma outra maneira da gente fazer esse tempo verbal, né, essa mesma pergunta, num outro tempo verbal, que vai te responder, complementar a sua pergunta. Aí, eu posso fazer esta avaliação com uma coisa que é muito conhecida, muita gente faz até intuitivamente. Uns chamam de reflexão, autoconhecimento, reforma íntima, não interessa o nome. Muitos até já fizeram. Quem nunca fez, vai uma dica como exercício para essa noite, que é o seguinte, você fazer essa reflexão. Começa do dia só. Então, como que é o exercício? Então, hoje, quando terminar todos os seus afazeres normais do dia a dia de um encarnado, normal, tem mais nada para fazer, vai dormir mesmo, definitivamente, tudo apagado, luz, tudo, vai dormir, reserve um tempo para você. Um tempo seu exclusivo, e não precisa muito não, no máximo 2 minutos para esse exercício inicial. E aí você vai fazer uma reflexão do seu dia de hoje. Vai montar um filme pequenino, que é só uma parte dele, aquele lá era o filme total, aquele lá era um caleidoscópio que apresentava toda a sua existência. Agora aqui não, você faz um filme só de hoje, não vai querer de cara já também, o cara já está casado há quantos anos, vai querer fazer do casamento, vai dar um piricocó danado. Faz só do dia de hoje, mentaliza, pede para o seu anjo da guarda te ajudar, te auxiliar, para que você encontre Jesus e naquela paz, naquela serenidade, você começa a projetar como foi o seu dia hoje, da hora que você despertou, só. E você começa a ver como que eu, ao despertar, eu tratei a pessoa mais querida que existe nesse planeta. Qual é a pessoa mais querida que tem aqui? Sou eu. É a pessoa mais querida, eu preciso tratar bem eu. Como é que eu me tratei? E depois, como eu tratei as pessoas que convivem comigo, como eu tratei as plantas da minha casa, os animais, e depois eu saí para a rua, como eu tratei meus irmãos de trânsito, fui trabalhar, como eu tratei meus irmãos no trabalho, enfim, vou fazer uma reflexão de como foi o meu dia. No decorrer dessas reflexões, porque aí ela vai ser verdadeira, ela é consciencial, aí eu vou estar fazendo a pergunta num outro tempo verbal. Eu vou estar perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí é o grande segredo. Eu posso ficar mais tranquilo, saber, bom, eu ainda estou aqui. Então significa que eu vou ter oportunidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade e me preparo para no outro dia estar fazendo as coisas boas e não mais priorizando aquelas que eu não fiz. Porque também não adianta a gente, muita gente estava imaginando, então aí eu vou aproveitar outro dia para refazer tudo que eu fiz de errado. Não. Lembrando o que o nosso querido Chico disse, dentre muitas coisas, mas pertinente ao tema da reflexão de hoje, que ele dizia, não perca energia, tempo, atrás de querer refazer o que você fez de errado. O que fez de errado está feito, acabou, nunca mais vai mexer naquilo, não dá para refazer. Você vai ver só no telão. Só no telão lá. Agora, o que você pode é aproveitar essa oportunidade para iniciar imediatamente um novo fim para este filme. Que aí quando ele for projetado lá nesse caleidoscópio, você está melhor na fita, como diz os outros, do que você anda. Então a recomendação é que essa reflexão seja feita não ao término de cada encarnação. Não, ao término de tarde. Cada dia. De cada dia, de cada Se a gente semana, conseguir conforme cada o treinamento, semana, isso. ou mês. Mas não dá. E nem né? só todo ano. Dá, mas eis a Na questão. semana, o que você fez de ruim, você vai Mas tentar é tudo deixar pra lá. exercício, Você vai Ju. tentar- Tudo é exercício, não tem jeito. Mas quanto mais curto, consciencial. Todas as suas melhoras, ela precisou de um empenho teu. Às vezes foi até inconsciente, mas precisou de um empenho teu. Então, se essa é a proposta, e ela foi empregada por um espírito de luz, que eu até quero que você cite ele, que depois foi uma sugestão dele, como prática dele aqui quando encarnado, que é possível ser feito mesmo. E aí, se você conseguir fazer em um mês, o que eu fiz esse mês? Tenta reduzir
até que vai se tornar parte de vocês, da tua rotina. O que eu estou fazendo da minha vida, Exatamente. o que eu fiz hoje. É possível. Claro. Temos que ser otimistas aí, temos que ser, né? Ou seja, Ninguém é melhor Júlio, do que a gente mesmo. Isso. Ou seja, Júlio, o que a Mas é Thaís possível. está nos dizendo aí, em outras palavras, é o seguinte, é que tem possibilidade de nós melhorarmos a nossa vida espiritual. Sim, Nós não sim. precisamos Sem ficar dúvida. dependendo de um milagre, né? Ficar dependendo de um acontecimento extraordinário que venha nos favorecer. Não vai acontecer isso. Nós precisamos estar trabalhando nele. Então, nós podemos melhorar através verdade. disso tudo. Né? E essa reação, ela é muito comum. Não estou falando você. Não estou falando, né? Mas quando a gente fala assim, nossa, a gente precisa aprender quando acontece alguma coisa de errado, falar, não, fui eu que errei, ou começar a ter essas, impossível. Nossa, não, é muito difícil, imagina isso, nossa, é impossível. A primeira reação que a gente tem é que é algo impossível de ser feito, né? Mas olha, as melhores que a gente já teve até aqui, que talvez em outras situações a gente achou que fosse impossível. Exatamente. E a gente conseguiu. E é feito disso mesmo, foram os pequenos sucessos. Olha só como que é interessante a gente formar essa ideia num todo, né? E foram esses pequenos sucessos que já fez com que a gente conseguisse fazer com que a gente já estivesse na evolução que a gente está. Exatamente. E vamos E agregando. E a gente até- acha que não sabe de onde veio a força, né? Não é? E vai indo. Cada hora Deus faz assim, mais essa. Aí agora mais essa. Agora só mais essa. Aí vai, não, você pode. A gente acha que não vai aguentar, né? Mas vai. A gente nem acredita na força que a gente tem. Verdade. Nem na preparação que a gente está. Às E vezes a só gente- confiar e ter fé no futuro, Verdade. né? Que a gente consegue. Que delícia. É muito bom. Falar realmente é muito bom, né, Zé? E ainda mais num ambiente assim, é muito bom. E ela não gosta de falar. E muito fácil. Não, né? Ele também não gosta. Não. Ela não gosta. Mas uma outra questão, até aproveitando esse gancho, e é uma questão do livro dos Espíritos também, né, 919. Você estudou? Sim. Que diz assim, qual que é o melhor caminho? A pergunta do livro dos Espíritos é, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Sim. Antes de você falar a resposta, Pra que eu não sei falar que besteira. você sabe. Não, independente disso. E aí, também respondendo aquela sua outra questão que você falou, de como é que teve um espírito que nos orientou sobre isso, tudo, sobre essa questão da reflexão. Então, eu vou pegar aquela pergunta que você colocou, com essa colocação que você fez dessa pergunta do Livro dos Espíritos. E para quem quiser, assim, acompanhar com mais precisão, né, que aqui a gente vai fazer um breve relato dela, é a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que tem essa pergunta que a Thaís deu para a gente. Né? Então, a resposta dela é curta também, porque a resposta dos Espíritos, resumidamente, é que nós já sabíamos que um filósofo da antiguidade já nos tinha avisado. Veja bem, vamos recordar. Isso, essa pergunta 919, com essa questão, da maneira mais fácil para se evoluir, e essa resposta que um filósofo da antiguidade já tinha nos passado, isso foi feito em 1850, quando estava sendo montado o Livro dos Espíritos, que daí 2 anos foi lançado, durante essa montagem. Então, veja bem, esse filósofo da antiguidade era Sócrates, que viveu 350 anos antes de Cristo, ou seja, 2100 anos que já estava sendo trabalhada essa questão. E a resposta, a resumida, era: conheça-te a ti mesmo, que estava lá nesse oráculo onde Sócrates foi visitar, na cidade de Delfos, uma longa história e tal, e ele chegando lá, ele viu isso no portal do oráculo, dizendo, lá estava escrito, né, já traduzido assim: ó homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, porque na época eram bastante deuses, né? Então, eles... Mas aí tem um subitem. Isso, exatamente. Vou chegar lá. Isso, que eu acho assim, achei magnífico, né? Que diz assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, e quem fez essa colocação, e quem for na questão 919, que, como eu disse, a gente viu a resposta é curta, mas os espíritos sabedores,
de que nós temos uma dificuldade muito grande para adentrarmos nas coisas quando tem a primeira porta fechada. Em outras palavras, nós gostamos muito da zona de conforto. Então a gente lê a resposta e para ali, conheça-te a ti mesmo. Mas o interessante é aprofundar, que é o que nós chamamos de complemento da resposta. Então isso, para quem estuda, veja bem, para quem estuda o Livro dos Espíritos, já sabe, aquelas letrinhas diferentes, né, que estão diferentes do normal, e aquelas figuras, normalmente na época, mais os desencarnados, que vinham nos auxiliar no complemento da resposta. Neste caso, é Santo Agostinho que faz, resumidamente, dizendo isso. Ele fala assim: faça como eu, quando aí na Terra vivi, que todas as noites passava ali. É isso que nós falamos, todas as noites ele passava o filme do dia dele. E segue ele dizendo: para eu poder verificar aquelas coisas que eu fiz que eram boas e que eu deveria continuar aproveitando, mas também verificar aquelas que não eram tão boas, para que eu me corrigisse e não mais utilizasse elas. E ele segue, aí dá mais de uma página, mas resumidamente é sobre isso que Santo Agostinho, né, todos nós sabemos a história dele, embora de uma doutrina, até porque naquela época não existia a doutrina espírita, né? Então ele, se tivesse, com certeza seria um grande espírita, né? Mas eles estavam, esses espíritos iluminadíssimos, eles estavam dentro de outras doutrinas, porque não tinham uma tão esclarecedora como essa. Mas aí, resumidamente, ele nos diz exatamente isso, que nós temos a possibilidade de todos os dias estarmos nos melhorando. Como? Fazendo a reflexão, que é isso que nós falamos. Você tem que estar monitorando como é que você está. Porque, veja bem, nenhum sucesso acontece por acaso. Nenhum. Então, se nós formos verificar que o sucesso é um sucesso positivo ou negativo, que é a evolução, que é o resultante disso, nós vamos ter que fazer uma reflexão, olhar a história. Quer ver um exemplo? Olha, exemplo seguinte. Vamos verificar de um sucesso tremendo. Eu não vou falar do sucesso, mas eu vou falar da pessoa e como começou. No início dessa nossa era, chamada era cristã, lá por volta do ano 30, um homem, aproximadamente no ano 30, um homem, que tinha um plano ambicioso. O objetivo dele é ambicioso até hoje. Mas, naquela época, então imagina, né? E, naquela época, do início dessa contagem chamada era cristã, o centro do mundo, do ponto de vista de progresso, material, claro, né? Era ali no Oriente, principalmente no Oriente Médio. Jerusalém era a cidade mais conhecida, mas em todo o seu entorno existiam cidades progressistas. E este homem, verificando, fazendo um levantamento para ver onde é que ele poderia implantar o plano dele aqui, que era um plano muito ambicioso, ele, depois de muito meditar, depois de muito jejuar, ele teve a inspiração divina, ou como ele dizia, do pai dele, que ele escolheu a cidade de Cafarnaum, não escolheu Jerusalém. Ele já conhecia, já andava por lá, e outras cidades, mas não, ele foi em Cafarnaum. Porque naquela época, Cafarnaum era a cidade que tinha maior possibilidade de sucesso material. Para ali se dirigir todos os navios mercantes, porque o maior porto que tinha na região era ali. Os postos de coleta do Império Romano, dos impostos, eram em Cafarnaum, a maior parte que coletava. Os grandes quartéis dos exércitos, das divisões de exército romano, em Cafarnaum. Então, para ali se dirigiam todas as pessoas que queriam ter sucesso, porque havia todas as condições para aquele progresso. E para lá ele se dirigiu. Vocês já devem estar imaginando, é Jesus. Então, ele já com seus 32 anos de idade, porque nós estamos verificando aqui que nada acontece por acaso. Primeiro, vocês sabem por quanto tempo Jesus pregou. A gente imagina que foi muito tempo, né? Porque para ter um sucesso extraordinário como esse, ele deve ter pregado muitos anos, né? Não, nós sabemos que só foi 3 anos que ele realmente pregou. Mas vejam só como não acontece por acaso. Com toda a capacidade, com todo o potencial que Jesus tinha, ele montou uma equipe de trabalho. Ele resolveu montar o seu exército ali em Cafarnaum. E foi ali que ele selecionou, fez todo o exame de seleção dos candidatos que ele pretendia. E escolheu ali pessoas simples do ponto de vista material, pessoas que não eram ricas, porque ele tinha acesso a muitas outras pessoas com uma capacidade, inclusive, de logística
para poder financiar o plano dele, né? Que hoje a gente faz um plano muito bonito, às vezes até contrata uma empresa, mas a gente precisa da base financeira para viabilizar o negócio, né? A viabilidade econômica. E ele tinha tudo isso, ele não fez, usou essas pessoas, sem recursos nenhum. Todas pessoas simples, ignorantes do ponto de vista intelectual, mas ele construiu uma equipe que ele pôde contar com essa equipe. Então ali eles tinham planos, ele tinha estratégia, não foi por acaso. Ele determinava o serviço. Estes apóstolos dele, inicialmente os 12, eles tinham tarefas determinadas para ir em determinadas vilas, enquanto Jesus fazia a pregação ali em Cafarnaum. E foi ali que ele realizou a maior parte dos fenômenos chamados na época de milagre, né? Porque Jesus não gostava de dizer que ele fazia milagre, né? Que ele dizia, né? Vós sois deuses, todos, vocês, nós, todos, vocês são Deus. Podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. A pretensão dele, né? Fazer o que ele faz e muito mais. Uma luta danada para a gente fazer um titiquinho assim. E olha lá que vira e mexe, a gente escorrega. Pode também. A gente dá uma escorregada feia, né? Então, e ele dizia que a gente pode fazer muito mais. Mas por que ele dizia isso? Porque ele estava falando do ponto de vista da evolução espiritual, do espírito. Assim como quando ele dizia, né, que as moradas do meu pai são muitas, toda coisa que a gente demorou muito tempo para entender, e, pasme, ainda hoje, tem gente que não entende isso, acha que foi um milagre de Deus. Realmente, Jesus tinha um plano que veio para ele, como às vezes a gente recebe um plano, mas ele executou esse plano. Então, o plano dele, que era o objetivo maior, era o quê? Implantar uma coisa só no planeta Terra: amor. E ele não veio aqui, ele mesmo dizia, eu não vim mudar nada tanto, que, é lógico que nós não, todos esses que estão nos ouvindo, pessoas já esclarecidas, sabem que Jesus, inclusive, não fundou religião nenhuma, igreja nenhuma. Tudo foi fundado depois em nome dele, e nem escreveu nada também. Então, tudo o que ele fez foi feito na realidade. Então, eu só estou colocando isso aí para a gente verificar que, veja que Jesus, o sucesso de Jesus, não foi pelo potencial milagroso que ele tinha, foi pelo trabalho árduo que ele executou. De todas as tarefas ele participou, desde a cura de não só com bênçãos, ele lavava os pés, ele beijava, ele pegava, ele curava feridas. Então, ele participou ativamente. O que eu quero trazer para a reflexão é que nós não podemos ficar aguardando que o sucesso apareça um dia na nossa porta, como aqueles que ficam esperando um caminhão do baú da felicidade, assim, né? Que vai abrir as portas assim e vai lá te descarregar carro, um monte de coisa e tal. Não vai acontecer desse jeito. Aí você vai ter que estar paulatinamente, né, trabalhando aquilo e fazendo as reflexões, que Jesus fazia demais, isso que nós estamos falando de reflexão. Quando ele fazia os seus recolhimentos, que ele se ausentava, ele ia para a montanha, e pode verificar que todas essas grandes pessoas de sucesso, mesmo hoje, eles têm um período, né, que hoje, modernamente, se chama sabático, né, por causa da origem do sábado, né, do mundo judeu e tal, mas que a gente precisa ter esse período sabático, que pode ser de minutos durante o dia, pode ser de meses, de semana. De vez em quando a gente precisa parar tudo, ir para a praia, né, para curtir um solzinho, pegar uma virose, ver se ganha uma virosezinha nova, uma coisinha assim, né, para poder, né, ir evoluindo, né? A gente não pode ficar só dentro de um ar-condicionado, num lugar gostoso, precisa procurar. Zé, primeiro eu queria falar que bom que você falou de Jesus. Eu acho que toda vez que a gente fala de Jesus, que a gente coloca os ensinamentos de Jesus num assunto, num bate-papo, acho que engrandece num tanto. Ah, com certeza. Né? Porque é um exemplo de tudo que a gente pensar. Né? A gente está aqui por ele, né? Tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, toda a nossa evolução a gente deve a ele. Então acho que... E até hoje, fala, né? Porque ele é o nosso grande mestre, é o governador do planeta, né? Mas o que eu tenho para te perguntar? Jesus ia lá, fazia sua reflexão. Acredito que os resultados não eram, né, negativos, talvez. Talvez não, talvez para ele, né? Falou, não, eu acho que talvez, né, preciso melhorar aqui e tal. Mas a gente tende a ter resultados nessa reflexão, nossa, né? Não tô tendo sucesso. Parece que a gente está indo em contramão ao sucesso. O que a gente faz nesse momento?
estou indo em contramão ao sucesso, através dessa reflexão que a gente fala. Tem como recuperar o tempo perdido? Olha, na verdade, como nós falamos, o tempo passou. Não vamos recuperar o tempo perdido. Aí, voltando àquela reflexão, que a gente vai estar perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que eu estou perdendo tempo, né? Eu não estou progredindo, eu estou patinando. Aí tem um detalhe. Nós precisamos verificar que o tempo de Deus, tempo esse que nós falamos, que Jesus usava, e que os grandes espíritos comentam, falam e se baseiam, não é o nosso tempo. Do ponto de vista de evolução espiritual, nós precisamos passar a fazer as avaliações com outro olhar. Eu vou explicar melhor. Normalmente nós somos treinados, habituados a olhar as coisas, a procurar as respostas com os olhos humanos. E é muito bom, porque nós vamos melhorar o nosso intelectual, nós vamos melhorar a nossa religiosidade, nós vamos melhorar a nossa economia, isso está tudo certo. Mas tem um outro olhar que é o que Jesus utilizava, é o olhar do coração, o olhar da alma, do espírito. Este olhar que vem de encontro ao que nos lembrou Sócrates, que era o conheça-te a ti mesmo. Esse conheça-te a ti mesmo, nós só vamos encontrar as respostas se nós estivermos buscando as soluções com os olhos do coração, com os olhos do espírito, e não com os olhos do humano, do encarnado. Sabe por quê? Porque nós sabemos, mas não custa repetir, que a gente sempre ouve falar, ouviu pelo menos por uma boa parte, né, e ainda tem gente ouvindo, que todos nós temos uns espíritos, cada um tem o seu espírito, e que os espíritos são diferentes. Não tem espírito igual, o meu é um, o seu é outro, o dele é outro, o dele é outro, né? Vocês já ouviram falar isso? Às vezes já ouviram também falar que tem gente que tem espírito de porco, né? Não, tirando os palmeirenses, né? Vamos respeitar, tirando os palmeirenses, ninguém tem espírito de porco, né? A gente tem espírito de gente, não é isso? Certo? Não está certo, minha querida Thaís. Você me desculpe, foi uma malandragem minha e você entrou na minha, caiu. Mas eu vou corrigir, porque senão também já estava pensando, esse cara está falando besteira, porque tem gente muito mais estudiosa. Mas não deu tempo de combinar, é ao vivo. Agora, né? Bom, mas vamos lá, está errado. Qual que é o correto, então? O correto é o seguinte, é o contrário. Nós não temos espírito nenhum. Ixi, agora piorou. Como é que vai falar um negócio desse para espírito? Não, nós não temos. O que acontece é que os espíritos, sim, é que têm esses corpos. Então, essas carcaças aqui, que são desprezíveis. Não adianta não, Juliano, você olhar para mim, nas flores da idade. Nós somos biodegradáveis, né? Mas nós sabemos que somos finitos, né? Não sei o seu caso, mas eu, por exemplo, como já disse, estou programado para viver 200 anos. Já estou na metade, então eu estou no caminho, né? E você que é bem mais jovem está achando que não. Então, a gente não sabe a programação. Mas, então nós somos espíritos eternos que momentaneamente estamos vivendo uma experiência material. Ao contrário do que a gente pensava, e como eu disse, muita gente ainda pensa, infelizmente, que nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Tá claro, Thais? Então, quer dizer, perfeito. Desculpa a brincadeira, mas eu fiz, mas eu sei, veja bem, só para descontrair. Então, esta é a grande diferença. Então, na verdade, eu nunca posso pensar que eu não estou evoluindo. Às vezes, quando eu fizer essa avaliação com os olhos humanos, eu vou verificar que Deus sempre está presente e que eu estou sempre evoluindo. O problema é que, às vezes, a minha evolução ela é tão pouca que, na somatória, que eu somar esses pequenos progressos, ele vai ficar muito pobre. Aí eu vou ter uma riqueza muito pouca e não vou sair do vermelho. Né? Como é o meu caso, por mais que eu vou quando eu olho a minha conta espiritual, está no vermelho. Eu vou falar, agora eu estou tranquilo. Esse mês aqui, olha, trabalhei bastante na casa, fiz bastante palestra, legal, vou dar uma relaxada. Dou uma olhadinha no extrato, está lá piscando já. Então, tem que correr atrás. Mas, na verdade, os caminhos que Deus nos atende são outros, não o tempo da gente. E às vezes a gente não tem tempo. Então, normalmente a gente pede um acontecimento, né? Porque a gente é muito pituncho, né? A gente vive pedindo. A gente pede uma coisa, nunca acontece. Às vezes é comum, às vezes a gente vai por aí em diversas casas, às vezes encontra a pessoa no final da palestra, fala assim pra gente, mas eu queria te falar uma coisa, olha, eu já estou vindo aqui faz 18 anos.
sabe? Mas a minha vida não muda, eu não sei mais o que eu faço, eu já troquei de 3 centros, eu já mudei de lugar e não, Preciso de um centro forte. não melhora, Nossa, Aí eu como falo é assim, que eu ó, isso? você vai me desculpar, mas teu sucesso, filho, não vai acontecer nunca se você ficar esperando que os outros arrumem sucesso para você. Você está esperando que a casa espírita, que os espíritos encarnados e desencarnados, que eles vão fazer, você não vão. São ferramentas que vão te auxiliar. De acordo com as suas obras, você tem que querer. Não adianta você esperar que os outros façam. Né? Então, você entendeu? Essa seria a grande dica para quando a gente achar que não está progredindo. Está. Porque mesmo quando a gente erra, porque é assim, ó, resumindo esse raciocínio, vamos ver se clareia um pouco. Quando a gente está indo para um local, a gente está fazendo uma viagem daqui para São Paulo, e a gente pega um ônibus daqui para São Paulo, vamos dizer, porque não tem mais trem, né? Porque quando eu comecei a fazer palestra, eu falava de trem. Então, vamos falar de ônibus. Você pega um ônibus indo para São Paulo. E eu tive um pensamento certo, que é um sucesso. Para eu ter o sucesso nessa viagem, eu pensei para onde eu ia, fui lá, comprei a passagem para o local, conferi, está tudo certo, vou para São Paulo. Entrei no ônibus e fui. Então, quando eu estou no caminho certo indo para São Paulo, mesmo que eu ande para trás, mas eu vou chegar lá. Por quê? Eu estou andando para trás, mas o ônibus está indo para o destino, porque eu escolhi o caminho certo. Agora, ao contrário, se eu vou para São Paulo e eu não observo, eu quero ir para São Paulo, eu vou lá para São Paulo, tenho um compromisso. Chego lá no guichê da rodoviária, dá uma passagem, então, chega o ônibus, eu entro no ônibus, então, aí eu olho lá a placa, Votuporanga a 8 quilômetros. Votuporanga? Mas o que eu vou fazer em Votuporanga? Votuporanga é para cá, São Paulo é para lá. Filha, mesmo que eu esteja certo, olhando para frente, andando nesse ônibus sempre para frente, eu não vou chegar nunca, eu estou no caminho errado. Resumindo, se nós estivermos no caminho certo, por exemplo, do ponto de vista da evolução espiritual, dentro de uma doutrina esclarecedora, ou se eu estiver num caminho esclarecedor do bem, eu mesmo, quando eu acho que não esteja progredindo, o fato de eu estar ali, eu já estou progredindo, porque isso está me levando para o local correto. Você entendeu? Aí pode demorar, que é o que nós vimos. Aí vai ter espírito que demora muito mais encarnações para chegar àquele ponto. Porque uma coisa nós sabemos, e quem não sabe, duvidar, pode pesquisar. Nós somos espíritos eternos. A vida verdadeira, como Jesus dizia, que a verdadeira felicidade não é desse mundo, por que ele dizia isso? Porque ele sabia. Mas nós demoramos 2000 anos por aí para começar a imaginar que essa era a verdade. Então, o caminho de sucesso espiritual, ele passa por esta avaliação. Eu sou um espírito eterno e Deus me garantiu que eu serei anjo um dia. É verdade, até o Zé Teodoro um dia vai ser anjo. Você também, Júlio. Vai ser um anjo lá muito bonito, igual Jesus, mas vai ser um anjo. Agora, um anjo bonito assim, vai ser anjo mais rápido que nós. Mas, cada um ao seu tempo. Mas nós vamos ser anjo, todos seremos seres de luz. Mas quando? Aí já é outra questão. Aí é outra conversa. É outra conversa. Ô, Vitão, vamos dar uma segurada nos meninos aí? Vamos, mas não para. Não, Daqui a os pouco a gente vai dois- fechar os aqui, dois vai ficar vão- os dois é. aqui. Não, mas a hora que fechar, nós vamos continuar esse bate-papo, a gente vai até Deus sangrar, quiser. até Ainda tem mais meia-noite. uma hora mais ou Tem menos muito para chegar round, daqui até a vamos porta. Segura de lá que eu Pode seguro de ter cá. Isso daí foi tipo, eu não posso fazer mais pergunta, é isso? Vamos às suas considerações finais. Olha só, nossa. mas eu nem comecei a palestra e quer ir Eu para ia a começar, consideração então, final. vamos começar então, Não, Zé. A minha palestra só termina chegando em casa. Hein? Não, as considerações finais eu vou converter em pergunta. Na verdade, então, o sucesso espiritual, ele só depende da gente. Ele não depende de uma casa espírita que vai lá resolver o problema, ok, agora eu vou conseguir o meu sucesso. Ele não depende de mais ninguém, ele só depende da gente, né? E a doutrina espírita nos ajuda a chegar lá. Não é ela que vai chegar pela gente, a gente vai ter que chegar, né? É isso, é a gente que vai deixar, é individual. E a gente tem que se agarrar mesmo a todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, porque é uma forma, clareia mesmo, né? Eu sempre gosto de falar isso, clareia mesmo, que a gente não está andando no escuro. Fala o caminho certo. E ajuda a gente a enxergar Com esse certeza, caminho certo. com certeza. Né? Porque qual que é o caminho certo?
não sabe. E a doutrina espírita nos ajuda a enxergar esse caminho certo. Exatamente. Então eu até agradeço muito, muito, muito pela oportunidade de estar em contato com essa doutrina sempre, estar em contato com pessoas assim que sempre nos esclarecem, porque a gente vê sucesso espiritual, a gente acha, olha quanta coisa foi dita aqui, né, que contribuiu com o nosso crescimento. Então agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter pessoas como você no caminho para clarear ainda mais. Muito obrigada por ter vindo. Clareia, Jesus! E é isso, era isso. Ah, Nossas era só considerações isso. finais. Só isso. Que estranho, rapaz. E obrigada, gente do Face, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente pela Rádio Nova Era. Ó, então, eu também agradeço muito. Eu sempre digo aos nossos convidados, né? Esse é o 17º programa que a gente teve uma ideia meio doida e pensamos, planejamos e estamos agindo. E isso nada mais é que um estudo diferenciado, Sim. né, pra gente. Com certeza, com certeza. Isso é um E a estudo cada programa é um diferenciado, sucesso. porque ninguém melhor que Jesus, obviamente Deus, sabe o quanto eu sou preguiçoso ao estudar. Então isso é um estudo diferenciado. Deus é bom até nessa parte. Ele me presenteou assim. Mas ainda não dispensa o estudo fora daqui, tá? Isso não serve para por vocês, favor. tá? Isso é só para mim. Queria agradecer muito a disponibilidade, vocês terem vindo lá de Rio Preto. Não tem nem palavras, cara. Foi muito bom, o aprendizado foi sensacional. A gente espera que vocês voltem mais vezes, que vocês venham para Ariranha. Não tem nada nessa cidade, mas tem a rádio. Como assim você tá falando mal de Ariranha na minha eu falei frente? mal, eu falei Como que não assim não tem tem nada, nada né? nessa cidade? Tem muita coisa nessa Porque cidade. poderíamos estar em Rio Foi Preto. aniversário sair. de Ariranha, inclusive, essa semana. Parabéns, Tá. Ariane. Olha o sucesso que você está tendo em Imagina. Ariranha. Olha o sucesso Temos que você está trabalho tendo. aqui, inclusive. A gente esqueceu É. também, a senhorita, de agradecer a Rádio Nova Era, que abriu esse espaço pra gente, né? Muito obrigada, pessoal da Rádio Nova Era. Semana que vem a gente não sabe ainda quem vem, Ainda não, estamos conversando com mas alguns companheiros. segunda-feira aí vai estar Marcos Vieira, de Catanduva, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, Brasil. Pátria do Evangelho. Zé, desculpa te cortar, mas gostaríamos muito que você indicasse um livro, fizesse suas considerações finais também. E de coração, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Júlio. Nesses 45 minutos que eu tenho aqui para fazer as considerações Fique à finais, vontade. Você pode, mas eu vou desligar o microfone eu vou dela. acabar indicando Provavelmente vai um ser livro, isso, né? certo? Bom, então, porque você tinha me Adoro. prometido 1h30, mas tá bom, Adoro. fica com 45, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. São 3 coisas que eu vou colocar aí para você, para nós fecharmos esse raciocínio aí, para nós todos fecharmos, né? Então é o seguinte, primeira coisa, é só para complementar aquilo que nós estávamos abordando, e a gente tem aí, a nível de estudo dentro da doutrina, muitas coisas, mas eu gosto sempre de citar, não deu tempo, mas numa outra oportunidade a gente vai falar de um outro sucesso grandioso, que é a base, ou seja, a doutrina. Para ser chamado doutrina, qualquer uma que seja, ela precisa ser algo fundamentado, testado. Não existe doutrina enquanto ela não foi realmente, cientificamente comprovado tudo. E nós começamos a doutrina espírita, que é composta por 5 obras, a doutrina. A primeira é o Livro dos Espíritos. Então eu quero deixar registrado o seguinte, para quem tiver interesse, a nível de estudo, a primeira leitura básica é o Livro dos Espíritos, porque nas suas 1018 questões, elas estão ali, tudo que nós precisamos para o nosso sucesso espiritual. Não vão querer encontrar ali respostas a sucessos só de religião, ou sucesso só filosófico, ou sucesso da vida particular. Vai nos ajudar, mas essencialmente toda a obra, como as outras, elas são para que a gente evolua espiritualmente. Por que eu estou reforçando isso? Porque o próprio sucesso da doutrina espírita, que é apenas em 161 anos fazendo agora, ela teve esse sucesso absoluto, foi porque foi organizada com método, com dados científicos, não tem dogma. Então, é uma leitura que é muito prazerosa, mas muito proveitosa é o estudo dessa obra com as suas 1018 questões. Essa é a primeira parte, né? A outra que eu queria dizer é o seguinte: nós temos dentro dela, só para reforçar
tudo que nós dissemos aqui, de um ponto de vista de uma doutrina esclarecedora. Nós temos ali que a obra, esse livro dos Espíritos, ela é composta de 4 partes básicas. Ela foi organizada assim. E a terceira parte, que nos interessa para o tema de hoje, ela fala das leis morais. São 12 leis. Então, a 8ª parte, ou seja, o 8º capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, tem uma questão muito pertinente para quem quiser aprofundar no tudo que nós estamos falando hoje. É a questão 779, tá aí. Ela diz o seguinte, a pergunta é assim, Kardec faz para o Espírito da Verdade. Se o homem retira de si mesmo, que até você tinha questionado, né, que às vezes a gente fica sem muita vontade de prosseguir, relaxa no estudo e tal. Então veja bem essa questão. Se o homem retira de si mesmo toda a energia que você precisa para o seu progresso, ou o seu progresso só acontece de acordo com um treinamento. E a resposta dos Espíritos? Sim, todos, sem exceção, têm dentro de si mesmo toda a energia necessária para a sua evolução. Mas eis que nem todos ao mesmo tempo. Então, aqueles que estão um pouco mais adiantados, auxiliam estes para que assim todos possam continuar no caminho do progresso. Essa é a resposta. Resumidamente, o que nos diz? Que se eu fiquei rico, eu tenho mais que alguém, eu tenho a obrigação de auxiliar. E aí, lembrando várias citações em diversas obras, desde a Bíblia, e que Jesus também dizia, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Mas também ninguém é tão rico que não precise de alguém. Como o exemplo de uma rádio, uma empresa como essa, de sucesso por si só, por ser uma empresa estabilizada, com a sua frequência, com tudo, ela ceder um espaço para que possamos fazer uma divulgação doutrinária que não vai ter sucesso nenhum para a rádio do ponto de vista monetário, mas, com certeza, vai provocar um sucesso do ponto de vista do crescimento espiritual para quanta gente... Nós mesmos que estamos sendo aqui testemunho. Então, esse é o grande diferencial que a gente precisa estar priorizando o crescimento espiritual. E agora prometo que não vou ultrapassar os 45 minutos. O microfone Quero deixar agora só uma questão, mas que vocês vão ficar para refletir depois com calma. É assim. E vão se lembrando daquela historinha que nós falamos lá, das portas lá. Porque é assim... Dizem que quando surge uma grande crise em algum local, eu sei que aqui em Ariranha ninguém sabe disso, mas lá em Rio Preto tem uma tal de crise que está por lá, é uma fartura, farta tudo lá, farta emprego. Cria o quê? Cria o quê? Crise? Acho que é crise, eu escrevi, mas não sei como é que escreve direito. Mas farta tudo, lá. Farta emprego, farta dinheiro, farta... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se um dia chegar aqui em Ariranha, cuidado, porque dizem as pesquisas científicas e filosóficas, que quando surge uma crise num grupo, seja ele qual for, esse grupo se divide basicamente em 2 subgrupos. Um que chora, lamenta, vive se descabelando, reclamando de tudo. E o outro que aproveita esse monte de chorão e vai vender lenço para eles. Muita paz a todos, muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência. Espero em breve nos encontrarmos e de preferência nessa encarnação, né? Porque na outra eu não sei como é que vai estar a minha situação. Teremos muitos encontros, inclusive vários já que marcados. Que assim seja para nós todos. Muito obrigado, Júlio. Obrigado meu... Vê que chique, né? Um palestrante que tem um motorista particular, tá vendo? Pois é. E a Thaís pelo convite, pela dedicação, pela colaboração, para provar que nada acontece por acaso. Então, esse encontro foi maravilhoso para o meu aprendizado. Saio daqui melhor do que quando cheguei. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito bacana. Obrigado também ao pessoal do Facebook. Edberto. Entrou tarde, Edberto. O Zé tá indo embora. Edberto. Eu quero mandar Nossa um beijo amiga. pro Chico, rapidinho. O Xavier? Não, o Chico Chico da Hortolã. sorveteria? Ele é de Fernandópolis. Foi ele quem nos apresentou. É, Nos como você conhecemos disse lá, pessoalmente. mas o que você, quando você Francisco arrumou o meu Hortolã, telefone, ó, ela já falou, o culpado é o o Chico, culpado, viu, é. Chico? Ela falou assim, o culpado é o Chico. E Ele o vai Chico estar no vai mês estar no espírita. mês espírita de Santa Adélia. ó. Estará. Francisco Hortolã, Francisco Fernandópolis. Hortolã. Um beijo, Chico. Dia Muito 15. obrigada. Dá um print na tela aí, ó.
Depois eu vou disponibilizar. Um abração Tá, gente? também meu pro Chico. E fica garantido conforme nós combinamos. Nós vamos rachar o bônus no meio, certo? Quando chegarmos lá em cima, quem for primeiro lembra do outro. Tá? Um abração. O Muito Edberto obrigado. disse que estava viajando. Está perdoado, amigão. Beijo, O Edberto. seu perdão vai ter que vir de novo aqui no programa. Esse vai ser o isso seu aí. Mais 3 vezes, né? Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal Boa do noite. Face. Obrigado à Rádio Nova Era, o Zé, o Vitor, Thaís. Boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ju. Você vai fazer a prece final, o Zé O faz. Zé, vou deixar pro Zé, por favor. Vamos aproveitar que ele está aqui, está Vamos. inspirado, né? E vamos deixar ele Nossa. encerrar também. Por favor, tá? Ok. Então, continuemos como estávamos no início, quando fizemos a abertura. E naquela sintonia com Jesus, nós vamos agora estender um pouco desta energia, desse ambiente maravilhoso que estamos tendo nesse momento, com certeza assistidos por espíritos melhores, mais evoluídos, que aqui estão nos auxiliando nos trabalhos da noite, para que seja estendido também àqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar, para que assim eles também recebam essa dádiva maravilhosa da energia renovadora e que assim todos consigam seguir juntos nesta luta árdua que é o crescimento espiritual. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Que assim seja. Que assim seja. Adorei. Isso, eu que Muito agradeço obrigada. você Foi um pela ótimo bate-papo, live. aprendizado. Muito Como diz obrigada. o Vitor, né? Se dura é